Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós começamos uma nova série de exposições, a série que nós vamos chamar de A Centralidade de Cristo. E o livro que nós vamos estudar durante esse período é a carta que Paulo escreveu à igreja de Colossenses, justamente porque essa carta escrita por Paulo é um dos escritos do Novo Testamento que mais nos fala da pessoa e da obra de Cristo Jesus e das implicações disso para a nossa vida prática. E então nossa ideia é resgatar o conceito de que Cristo tem a centralidade de tudo na nossa vida. E para isso então eu convido você a orar comigo e nós pedirmos que Deus use desse tempo que estudaremos esse livro para que nós tenhamos essa imagem clara na nossa mente, da primazia, da suficiência e da supremacia de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Convido você a abaixar sua cabeça e pedir por misericórdia a Deus nesse momento. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos porque o Senhor se revela a nós nela, somos gratos porque através da Escritura nós conhecemos a pessoa e a obra de Cristo Jesus. E Deus, nós pedimos que nesse tempo em que estaremos estudando a carta aos Colossenses, que nós possamos ser impactados com a mensagem de Cristo Jesus, que possamos nos lembrar da supremacia, da suficiência, da primazia de Cristo em nossas vidas, ó Pai. Que o nosso relacionamento com Cristo não seja só os domingos no culto, mas que seja diário, ó Pai. Nos ajude a entender a centralidade de Cristo Jesus sobre a nossa vida e sobre todos os aspectos da vida, ó Pai. Pedimos assim que o Senhor conduza o estudo da Tua palavra, que o Senhor esteja edificando a Tua igreja e que o Senhor seja glorificado nisso tudo. Por favor, Deus, nos dê capacidade para compreender a Tua palavra. E é em nome de Cristo que nós oramos assim. Amém. Irmãos, a história de Colossos começa um pouco antes de Paulo escrever essa carta. Na verdade, ela começa lá no livro de Atos, capítulo número 19, quando Paulo está na cidade de Éfeso. E através da sua pregação nessa cidade, um homem chamado Epáfras conhece o Evangelho de Cristo Jesus, é convertido, e Epáfras então é enviado para sua cidade natal, cidade de Colossos. Chegando em Colossos, Epáfras começa a falar do Evangelho que o havia alcançado, que havia transformado, começa a ensinar que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E logo nessa cidade se forma uma igreja, a igreja de Colossos. Provavelmente então Epáfras é o pastor dessa igreja, as coisas estão andando, estão fluindo, porém essa igreja, com o passar dos anos, se encontra numa situação um pouco complicada. Começa a surgir um falso ensino dentro da igreja, um ensino que diminuía a pessoa e a obra de Cristo Jesus, e acrescentava algumas coisas à salvação, acrescentava um certo tipo de legalismo, um misticismo e até mesmo práticas ascéticas à salvação em Cristo Jesus. E Epáfras, então, preocupado com isso, com a vida da igreja diante desse falso ensino que estava entrando na igreja, ele resolve recorrer ao seu mestre, a quem lhe havia lhe apresentado o Evangelho, ou seja, Paulo. Porém, como o tempo havia passado, Paulo já não estava mais na cidade de Éfeso, e de acordo com Atos capítulo 28, Paulo estava preso em Roma. Então Epáfras parte numa viagem até Roma para buscar o conselho de Paulo, pedir ajuda de Paulo para essas situações, pois havia sido Paulo que havia ensinado o Evangelho para Epáfras. E Epáfras então vai até a cidade de Roma, chegando lá na prisão de Paulo, que nós sabemos que era uma prisão domiciliar, ou seja, Paulo estava numa casa, ele podia receber pessoas, ele escreveu cartas nesse período. Chegando lá, Epáfras tem uma grande surpresa. Ele encontra Onésimo. Onésimo era um conhecido de Epáfras e um cidadão da cidade de Colossos e era servo de um homem chamado Filemon. Isso já deve ter causado um grande espanto em Epáfras. E então Epáfras começa a conversar com Paulo e conta para Paulo tudo o que estava acontecendo. Falou dos detalhes da igreja, do avanço do evangelho na cidade de Colossos e também falou para Paulo sobre esse falso ensino que estava invadindo a igreja e o quanto isso estava deixando
Epáfras preocupado, e por isso ele foi buscar ajuda do apóstolo que havia lhe ensinado o evangelho. Paulo, então, prontamente se dispõe a escrever esse escrito para responder às perguntas de Epáfras e para aconselhar a igreja, uma igreja que não havia sido Paulo que havia plantado diretamente, foi Epáfras que plantou essa igreja através da pregação de Paulo. E Paulo também escreve uma segunda carta, uma carta para um irmão dessa igreja, um irmão chamado Filemon. E aí você encontra as semelhanças entre a carta de Colossenses e a carta que Paulo escreveu a Filemon. Filemon era membro da igreja lá em Colossos, e ele escreve então a carta para Filemon, pedindo que Filemon aceitasse de volta o seu servo chamado Onésimo, que havia lhe roubado, fugido. Porém, em Roma, ele se depara com Paulo e é apresentado o Evangelho, é convertido ao Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo diz agora que Onésimo é alguém muito útil no reino de Deus. E ele pede então que Filemon aceite de bom grado Onésimo de volta. E é justamente Onésimo e Tíquico que são os portadores dessas duas cartas. Se você olhar o capítulo 4 de Colossenses, versículos 7 e 9, você vai ver que Tíquico e Onésimo levam essas duas cartas à igreja de Colossos. Uma específica para Filemon, que você pode ler em outro momento, e leva também a carta à igreja de Colossos, respondendo os questionamentos e exortando essa igreja a perseverarem no evangelho que eles haviam ouvido através da pregação de Epáfras e abandonarem esses falsos ensinos que diminuem a pessoa de Cristo Jesus. E Paulo, então, em Colossenses, vai nos mostrar isso, a centralidade de Cristo sobre todas as coisas e como os irmãos daquela igreja estavam esquecendo essa verdade, estavam buscando outros conhecimentos além daquele que eles já tinham em Cristo Jesus. E então, com esse cenário em mente que eu contei para os irmãos, nós vamos começar a estudar a carta que Paulo escreveu. As cartas de Paulo normalmente são divididas em uma saudação, em uma ação de graça, ou uma oração, ou em alguns casos as duas. Daí nós temos o corpo da carta, onde Paulo lida com o conteúdo, e por fim ele tem uma saudação final. No caso de Colossenses, nós temos uma saudação que se encontra no versículo 1 e 2, onde Paulo se apresenta, diz onde ele está, para quem escreve, quem está com ele. Depois nós temos uma ação de graça, do versículo 3 ao 8, e nós temos a oração de Paulo por essa igreja. Na carta aos Colossenses, esses dois elementos estão presentes. E a oração vai do versículo 9 até o 14. E depois começa o conteúdo da carta em si, o corpo. E no capítulo 4, do versículo 7 ao 18, nós temos a saudação final, que Paulo recomenda algumas pessoas, no caso que vai dizer quem está levando a carta, dá conselhos finais, manda cumprimentos, né, aos irmãos da igreja, e enfim. Hoje nós vamos ver a primeira parte dessa carta, nós vamos estudar a saudação, a ação de graça e a oração de Paulo, e começar a entender o que estava acontecendo naquela igreja, e começar então a falar acerca da centralidade de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar da centralidade de Cristo no seu reino, ou seja, Cristo é o rei do seu próprio reino, obviamente, e ele tem a centralidade do seu reino. Esse é o tema do que nós vamos tratar hoje. Então acompanhe comigo a leitura da carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus o Pai. Essa é a saudação que Paulo escreve à igreja de Colossos. Perceba que na sua apresentação Paulo diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo aqui afirma sua autoridade apostólica, falando que ele é apóstolo de Cristo e falando que ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. Os motivos de Paulo deixar claro a sua autoridade é o fato que ele não é o plantador direto dessa igreja. E quando ele escreve essa carta, ele deixa claro para aqueles irmãos: olha, quem está escrevendo aqui é um apóstolo,
de Cristo Jesus e pela vontade de Deus. E ainda há algo mais importante do que isso nessas afirmações de Paulo. Paulo aqui está afirmando a sua autoridade para aqueles irmãos, ou seja, como alguém que recebeu uma autoridade de Cristo. Esses são os apóstolos, eles receberam uma função específica de Cristo Jesus e a autoridade de Cristo Jesus. Nós temos que ter em mente que os apóstolos escreveram boa parte do Novo Testamento e por isso eles têm uma autoridade dada por Deus através de Cristo Jesus. E por isso que eles são autoridades sobre a igreja. E principalmente sobre a igreja do primeiro século, que foram igrejas que foram plantadas por eles direta ou indiretamente. E por isso, então, Paulo tem autoridade para falar sobre aquela igreja. E aí já está também um ensino muito importante para nós nos nossos dias. Né? Muita gente pergunta por que nós não temos apóstolos em nossas igrejas. Justamente por isso. Os apóstolos foram pessoas específicas escolhidas por Cristo Jesus e, como diz lá em Atos capítulo 1, eles foram testemunhas oculares da vida de Cristo aqui na Terra, ou seja, eles viram e andaram com Cristo Jesus aqui na Terra e eles foram testemunhas da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Ninguém nos nossos dias consegue ser testemunha ocular da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Nós testemunhamos isso através da fé e pelo registro que esses homens deixaram para nós nas Escrituras, e é por isso que não existe mais apóstolos. Paulo fala sobre isso também lá em 1 Timóteo 3, onde ele fala: aquele que almeja o episcopado, ou seja, o pastorado, excelente obra almeja. Mas em nenhum outro lugar Paulo fala aquele que almeja o apostolado, excelente obra almeja. Justamente porque apóstolos foram esses 12 homens usados por Deus, comissionados por Cristo Jesus e enviados por Cristo Jesus para o início e fundação da igreja e para escreverem o Novo Testamento, nos deixarem esse registro preciso da vida do nosso Senhor aqui na Terra. E então, é com base nessa autoridade que foi dada por Cristo Jesus, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, dando a ideia que é algo além de Paulo, ou seja, Paulo não desejou, não foi um simples desejo de Paulo ser apóstolo. Isso foi da vontade de Deus, e você pode ver lá em Atos 9, na conversão de Paulo, quando Cristo pessoalmente ressurreto aparece para ele, e então envia Paulo e diz que Paulo então ia ser um apóstolo. Então essa é a ideia e pela vontade de Deus, mostrando que é algo além de Paulo, não foi um desejo dele, como ele diz lá em 1 Timóteo 3, né, que aqueles que desejam ser pastor, excelente obra almeja. Aqui ele está falando que ele foi comissionado pelo próprio Deus para ser apóstolo, e essas são razões de nós não termos apóstolos nos nossos dias, e essas também são as razões de Paulo fazer essa saudação aqui, mostrando a sua autoridade sobre aquela igreja como um apóstolo de Cristo Jesus. Do versículo 3 até o 8, Paulo então vai fazer uma ação de graça, ou seja, ele vai demonstrar sua gratidão pelaquela igreja e por qualidades que existiam naquela igreja de Colosso. Perceba o que acontece. Leia comigo o versículo 3 até 8. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que conhecestes a verdade da graça, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Essa é a ação de graça de Paulo dirigida à igreja de Colossos, onde Paulo agradece a Deus por 3 virtudes que eram presentes na vida da igreja de Colossos. Essas virtudes foram contadas a ele por Epáfras, você pode perceber isso no versículo 7, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo Jesus. Lembra da introdução que eu fiz à carta,
é isso que Paulo está se referindo aqui, mostrando que não é ele o plantador dessa igreja, foi Epáfras que anunciou o evangelho lá pela primeira vez. E Paulo aqui relembra os irmãos disso, lembrando eles do evangelho que Epáfras havia ensinado a eles. E a ação de graças, então, de Paulo consiste em 3 virtudes que aquela igreja possuía. A primeira, versículo 4, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. A igreja de Colossos era uma igreja que tinha fé em Cristo Jesus, e isso era motivo de gratidão do apóstolo Paulo. Ele diz que desde que ouviu falar dessa igreja, ele é grato a Deus pela fé que aqueles irmãos tinham em Cristo Jesus. Irmãos, como nós vamos ver no decorrer dessa carta, Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja, então, tem fé em Cristo Jesus. Ele é o alicerce, ele é a base da igreja. Sem Cristo não há igreja, não há salvação e não há motivo para nos reunirmos. E esses irmãos, então, possuem fé em Cristo Jesus e eles possuem amor uns pelos outros. Então, versículo 4, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. A segunda virtude dessa igreja é o amor por todos os santos, ou seja, um amor uns pelos outros. E essas são características que marcam uma igreja verdadeira. É a fé em Cristo Jesus, o amor uns pelos outros, que é fruto da esperança. Versículo 5, e a esperança é a terceira virtude. Por causa da esperança que vos está reservada no céu. Irmãos, essas são 3 virtudes de uma igreja verdadeira. A fé em Cristo Jesus, o amor uns pelos outros, ou o amor a todos os santos, e a esperança. E essa esperança aqui tem a ver com a nossa certeza da volta de Cristo Jesus. E é isso que nos dá esperança e nos dá razão de termos fé em Cristo e amor uns pelos outros. Essa esperança, ela envolve a nossa espera pela volta de Cristo Jesus e a certeza que Ele irá voltar e que nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu e estamos vivendo aqui até que o nosso Rei volte. E é isso que Paulo diz, que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade o Evangelho, ou seja, através da pregação do Evangelho, que é a morte de Cristo Jesus pelos nossos pecados, nós temos a esperança da volta de Cristo Jesus, nós temos a certeza da volta dele, e por isso nós temos fé em Cristo Jesus e amamos uns aos outros, e essas são 3 virtudes de uma igreja verdadeira, e são 3 virtudes que existiam na igreja de Colossos, e Paulo é grato a Deus por essas virtudes, e ele está agradecendo a Deus porque essa igreja possuía essas virtudes. Versículo 6, esse evangelho então que trouxe a esperança, que chegou a vós e também está em todo mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que o vistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Paulo aqui então no versículo 6 se refere ao fato que o evangelho que estava transformando os irmãos lá de Colossos é o mesmo evangelho que estava frutificando e crescendo por todo o mundo, ou seja, pelas regiões do Império Romano. Estavam se formando novas comunidades, novas igrejas, e tudo isso por conta do evangelho de Cristo Jesus, que estava transformando outras realidades. Outras pessoas estavam tendo acesso a essa graça de Deus em salvar pecadores e estavam sendo transformados. E então ele vai para o versículo 7, como aprendestes, esse evangelho que tem se espalhado pelo mundo, é o que vocês aprenderam com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo Jesus, em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Essa é a ação de graça que Paulo faz à igreja de Colossos. Paulo é grato então pelas 3 virtudes que esses irmãos têm: a fé em Jesus Cristo, o amor por todos os santos e a esperança que é nos dada através do Evangelho, que estava crescendo e frutificando por todo o mundo e que havia sido apresentado à igreja de Colossos através da pregação de Epáfras, que havia se convertido através da pregação de Paulo, quando Paulo estava em Éfeso, lá em Atos 19. Dentro disso, então, nós chegamos no versículo 9, onde Paulo, então, vai fazer a sua oração por essa igreja. Então, lembre-se que as cartas de Paulo possuem esse padrão.
temos uma apresentação, saudação, temos uma ação de graça e depois uma oração. Em alguns casos ele vai direto para oração e não tem ação de graça, às vezes é só ação de graça, e em alguns casos, como Colossenses, tem as duas. E a oração de Paulo, então, começa no versículo 9 e vai até o versículo 14, e acompanhe comigo a leitura, onde a palavra de Deus diz assim: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Deus que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Irmãos, Paulo, ele ora então pela igreja de Colossos, e ele ora em primeiro lugar para que eles conheçam a vontade de Deus, para que eles tenham uma vida digna, para que eles cresçam em santidade, para que eles se fortaleçam espiritualmente e para que eles sejam gratos nesse processo. Vamos ao texto e vamos entender então o que Paulo está dizendo com tudo isso. Paulo então no versículo 9 diz que desde o dia em que souberam da existência da igreja de Colossenses através de Epáfras, desde que ele soube das virtudes que havia naquela igreja, ele não cessa de orar por aquela igreja, e ele ora pelo seguinte motivo. Olha só, versículo 9. Portanto, desde um dia que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Como eu disse, irmãos, o falso ensino que estava chegando na cidade, aliás, já estava presente na igreja de Colossos, é um ensino que diminuía a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Colocava Cristo um pouco de lado, jogava Cristo para escanteio, digamos assim. E começava a dar ênfase em coisas além das Escrituras e além da própria vontade de Deus. Essa heresia falava acerca de um certo conhecimento secreto que estava disponível somente para algumas pessoas, e esse conhecimento secreto ele podia ser alcançado através de ritos rigorosos, através de legalismo, de cumprir algumas regras, de se privar de algumas comidas, de se privar de alguns prazeres e até mesmo de maltratar o próprio corpo. Algumas pessoas que fizessem isso, essa prática rigorosa, com fé em Cristo Jesus, pelo incrível que pareça, iriam alcançar esse conhecimento secreto e, portanto, seriam salvos. Era mais ou menos isso que consistia esse falso ensino na igreja de Colossos. Nós vamos explorar ele melhor no decorrer dessa exposição, mas não quero encher muito os irmãos com essas informações, e são detalhes e nós vamos ver no decorrer da série. Mas entenda que essa heresia tinha esse problema: diminuía a pessoa de Cristo Jesus, diminuía a sua obra e ensinava a igreja que eles precisavam ter um conhecimento secreto, que isso era possível através de alguns ritos bem rigorosos. E essa heresia ficou conhecida na história até como a heresia de Colossos, porque é algo específico lá da cidade e é uma mistura de várias ideias, de várias correntes religiosas, digamos assim. Mais precisamente de 4 que nós vamos ver para frente. E entenda isso, é basicamente uma salada de frutas. É uma mistura de um monte de coisa que aqueles irmãos estavam crendo, ou seja, um certo tipo de sincretismo religioso, que é a ideia de você ter várias religiões, várias misturas e achar que isso leva até Deus. É basicamente isso que acontecia em Colossos, e como nós vamos ver, isso tem muita semelhança com os nossos dias. E então Paulo, quando ele começa a orar por esses irmãos, perceba que ele já começa a lidar com esse falso ensino
dizendo que Paulo ora para que eles conheçam a vontade de Deus e não que eles tenham conhecimento da vontade de Deus e não um conhecimento oculto, um conhecimento secreto que estava disponível apenas para alguns. Paulo ora para que aqueles irmãos tenham conhecimento de Deus. Versículo 9, pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo aqui já está demonstrando para a igreja de Colossos que todo conhecimento, tudo que eles precisam saber acerca de Deus está revelado em Deus e em Cristo Jesus. Não é um conhecimento secreto que eles vão alcançar de maneira mística, de maneira legalista. Está em Cristo Jesus. E essa é a oração de Paulo. Que eles cheguem ao conhecimento da vontade de Deus. Paulo ora para que aquela igreja conheça a vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. E, portanto, somente quando eles conhecerem a vontade de Deus é que eles vão poder viver de maneira digna, que é o segundo motivo de oração de Paulo. Versículo 10, assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Irmãos, a igreja de Colossos só ia conseguir viver uma vida digna de agradar a Deus tendo conhecimento da vontade de Deus. Não é diferente conosco. Eu e você só vamos poder viver uma vida digna diante de Deus, agradando a Deus em tudo, quando nós termos conhecimento da vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Essa pergunta tão comum no nosso meio. Irmãos, a vontade de Deus está revelada a você nesse livro, que é a Escritura Sagrada. Deus se revela a nós através dele. Ele usou de homens, usou das experiências desses homens para escreverem acerca da revelação de Deus. O livro da Bíblia é a revelação de Deus para nós. E aqui está a vontade de Deus. E então, se você quer viver de maneira digna do Senhor, agradando Ele em todas as coisas, você deve ter conhecimento da vontade de Deus, que é revelada para você na Escritura. Hebreus 1 fala sobre isso. Hebreus 1 diz que por muito tempo Deus falou de diversas formas, falou através dos profetas, falou através de sonhos, de visões, mas no presente momento Ele nos falou através de Cristo Jesus. E Cristo Jesus está revelado nesse livro, é onde eu e você então temos acesso à vontade revelada de Deus para mim e para você. Então, assim como os colossenses iriam poder viver de maneira digna somente quando eles tivessem conhecimento da palavra de Deus, eu e você só vamos viver de maneira digna quando tivermos conhecimento da vontade de Deus, que é revelada a nós nas Escrituras. E então Paulo segue frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui Paulo fala então de santificação. Meus irmãos, o conhecimento da vontade de Deus nos leva a uma prática da vontade de Deus, ou seja, viver de maneira digna, agradando ao Senhor, e consequentemente isso vai gerar frutos em nossa vida, vai gerar santificação, e nós vamos crescer no conhecimento de Deus através da santificação. Santificação nada mais é do que um processo de nos tornarmos parecidos com Cristo Jesus. Esse é o propósito de santificação, é abandonar o velho eu, abandonar os nossos pecados e caminhar para uma semelhança com Cristo. E isso só é possível através do conhecimento da vontade de Deus, através de viver de maneira digna, que vai resultar em frutos, né? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo então está orando para que os irmãos conheçam a vontade de Deus, vivam de maneira digna, busquem a santificação, e no versículo 11 diz assim, e crescendo no conhecimento de Deus, final do versículo 10, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças a Deus, graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, o último pedido de Paulo, os últimos dois, é que esses irmãos, então, sejam fortalecidos com todo vigor no poder de Deus, que os capacita a viverem dessa forma, a viverem conhecendo a vontade de Deus, viverem de maneira digna, agradando a Deus em todas as coisas e frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E mais do que isso, Paulo também ora para que eles sejam gratos nesse processo, que eles deem graças a Deus por poderem viver
essa bênção que é viver a caminhada cristã, porque Deus capacitou eles a participar da herança dos santos, ou seja, da herança da igreja, que é a vida eterna, né, de viver em santificação. Deus nos capacitou a viver dessa forma e Paulo, então, está ensinando aqueles irmãos a serem gratos por isso. Esses são os pedidos de Paulo em sua oração. Paulo ora para que eles conheçam a vontade de Deus, para que vivam de uma maneira digna, para que cresçam em santidade, para que sejam fortalecidos espiritualmente e para que sejam gratos nesse processo. E as últimas palavras de Paulo na sua oração estão no versículo 13 e 14, onde ele diz o seguinte: Ele, Deus, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Paulo encerra a sua oração, então, mostrando para os irmãos de Colossos o que havia acontecido com eles. Ele disse que Deus tirou aquela igreja, tirou aqueles irmãos do domínio das trevas, ou seja, do domínio do pecado, da escravidão da vontade, da escravidão dos pecados, e transportou eles para o reino do seu Filho amado, para o reino de Cristo Jesus. Irmãos, eu e você que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo Jesus, nós fomos transportados do domínio das trevas, do reino deste mundo, desse reino caído, e fomos transportados para o reino de Cristo Jesus. Que, por sinal, versículo 14, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Nós fomos transportados para o reino daquele que pagou um preço por nós na cruz e nos redimiu, ou seja, perdoou os nossos pecados. Que Deus incrível é esse, meus irmãos? Foi Ele que partiu em busca de nós e nos transportou do reino das trevas, do reino dos pecados, onde nós estávamos presos aos nossos desejos pecaminosos, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Nós temos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, e nós somos transportados para o reino de Cristo Jesus. Essa é a bênção da igreja. Nós não vivemos mais para o reino deste mundo, mas nós vivemos para o reino de Cristo Jesus, onde Ele é rei, onde Ele senta no trono e onde Ele possui a centralidade, ou seja, a centralidade do reino de Cristo Jesus, o tema desse sermão. Se você se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo Jesus, você foi transportado para o reino de Cristo Jesus, onde Ele é o centro. Ele é o centro do seu próprio reino, porque o reino é dele. Foi Ele que nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino. E isso, meus irmãos, caminhando para as aplicações desse texto, tem muito a nos ensinar. Eu e você, que fomos salvos por essa graça, hoje somos cidadãos do reino de Cristo Jesus. E isso envolve muitas coisas da nossa vida. Pensando em aplicações, então, entenda que você foi transportado para o reino de Cristo Jesus. Você não vive mais para a sua vontade, para a vontade do seu reino. Você agora deve viver para a vontade do reino de Cristo Jesus. Perceba que no decorrer do texto que nós lemos, lá na saudação, Paulo fala acerca da vontade de Deus. No versículo 9, na oração, Paulo fala novamente da vontade de Deus. Justamente para mostrar para aquela igreja que eles deveriam viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua própria vontade ou com a vontade desses falsos mestres que estavam invadindo a igreja. Justamente porque aqueles irmãos fazem parte de um reino, fazem parte do reino de Cristo Jesus e que eles foram transportados para lá pela vontade de Deus. E, portanto, a vontade de Deus predomina no reino de Cristo Jesus. A vontade de Cristo Jesus é central no seu reino. É Ele quem determina as regras e as formas como nós devemos viver. É Ele que diz como as pessoas do seu reino vivem. Não somos eu e você que decidimos como viver a vida no reino. E aqui entra então a aplicação para nós, meus irmãos. E uma pergunta para você. Como você tem vivido no reino de Cristo Jesus, onde Ele é o centro? Você tem vivido
para o centro da sua vontade? Você tem vivido a sua vontade? Ou você tem buscado viver a vontade de Deus através de Cristo Jesus, no reino de Cristo Jesus? Existe muita diferença em viver para a sua própria vontade e viver para a vontade de Deus no reino de Cristo Jesus. Vou tentar ser um pouco mais claro. Normalmente, nós fazemos uma divisão muito errada acerca da nossa vida. Como assim? Nós, de maneira, muitas vezes sem perceber, nós falamos o seguinte: nós temos uma vida espiritual e nós temos uma vida secular, certo? A vida espiritual envolve tudo que diz respeito a Deus, e o culto de domingo, o culto de quarta, talvez para alguns, e nós temos uma vida secular, onde está nossa família, nosso trabalho, nossa empresa, enfim, as outras coisas que não envolvem o reino de Deus. Irmãos, essa divisão é errada se Cristo ele é o centro do reino, tudo está debaixo dele. Não existe essa divisão entre vida secular e vida de igreja, entre vida espiritual e vida secular. Tudo está debaixo de Cristo Jesus. Se ele é o centro do seu reino, se ele é o rei do seu próprio reino, como nós vimos na Escritura, que Deus nos transportou para o reino de seu Filho amado, então tudo está debaixo da vontade dele e tudo está debaixo de acordo com o padrão dele. Tudo está, toda a nossa vida está debaixo da vontade dele. E aí talvez a pergunta fique um pouco mais clara, porque muita gente se relaciona com Cristo somente no domingo à noite, quando está no culto, e acha que é só isso que é a vida espiritual. Não, meus irmãos. Cristo e o Evangelho de Cristo Jesus, ele deve ser central em todos os aspectos da sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus relacionamentos, na sua convivência familiar, no seu trabalho, dentro do ônibus, não interessa o que você faça. Cristo está nessas coisas. Não existe uma vida secular e uma vida espiritual. Tudo está debaixo do senhorio de Cristo Jesus, e é esse ensino que nós precisamos urgentemente resgatar como igreja do Senhor aqui na Terra. A gente faz essa divisão, e essa divisão leva a gente a cometer vários erros. É por isso que você vê, por exemplo, hoje no Brasil, nós somos quase 1/4 da população se diz evangélica. Ou seja, deveriam ser pessoas que vivem para o reino de Cristo Jesus. Porém, normalmente o discurso dessas pessoas está distante da prática. Por quê? Porque para elas, Cristo Jesus é alguém que eles encontram no domingo à noite no culto. E não é alguém que molda o dia a dia delas. É alguém que está presente em todos os aspectos da vida. E aí está o erro. E é por isso que a gente vive esses absurdos no meio evangélico. Pessoas que dizem crer em Jesus, mas a prática, a vida deles não é uma vida digna, como nós vimos na oração de Paulo. Eles não vivem de maneira digna do Senhor, agradando em todas as coisas. Justamente porque eles não conhecem a vontade do nosso Deus. Não conhecem a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E acham que Cristo é só algo que nós exercitamos domingo à noite no culto. Não, meus irmãos. Cristo deve estar presente em todos os aspectos da sua vida, em todos os momentos, em todas as suas decisões. Você agora faz parte do reino do Filho amado de Deus. Você foi transportado para esse reino e você deve submeter a sua vontade à vontade dele. É isso que significa a centralidade de Cristo no reino dele. Ele ocupa todos os lugares da nossa vida e nós devemos submeter a nossa vontade a dele. E então a pergunta para você é justamente essa: você tem buscado Cristo Jesus em todos os aspectos da sua vida, ou você tem criado essa divisão? Não, na igreja, ali Cristo está, é o momento dele, mas não, na minha empresa é minha vida secular, no meu trabalho é minha vida secular, aqui não tem espaço para Cristo. Pare de agir assim, porque Cristo é central em todas as coisas e ele deve ocupar a centralidade da nossa vida, da nossa devoção, da nossa prática diária, da nossa busca por santificação e da nossa convivência familiar, ou seja, todos os aspectos da nossa vida devem ser ocupados por Cristo Jesus.
E esse é o desafio para nós diante da carta dos Colossenses e do ensino de Paulo para essa igreja. Mostrar a centralidade de Cristo Jesus sobre todas as coisas. Nós começamos mostrando a centralidade de Cristo no seu reino, ou seja, ele nos transportou para o reino dele, portanto ele é o centro desse reino. E toda a nossa vontade deve ser submetida à vontade dele. Se nós queremos viver de maneira digna, agradando ele em tudo, nós devemos conhecer a vontade dele e não a vontade nossa ou a vontade de outros homens. E esse conhecimento só vai vir através do contato das Escrituras. Paulo está começando a construir o argumento para desconstruir as ideias desses falsos mestres nessa igreja, mostrando para eles que Cristo ocupa o lugar de destaque e, aliás, deve ocupar o lugar de destaque na vida daqueles irmãos e, portanto, na nossa vida. Esse é o primeiro estudo que nós vamos fazer na carta de Paulo aos Colossos. No decorrer, nós vamos explorar mais acerca dessas práticas erradas dessa igreja e como isso implica para nós nos dias de hoje. Mas hoje eu quero que você medite acerca da centralidade de Cristo Jesus no reino dele e como você tem vivido diante disso. Vamos orar? Deus, nós somos gratos a Ti por Tua palavra, somos gratos porque o Senhor se revela a nós nela e nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse dia. Que a Tua palavra marque a nossa vida, transforme a nossa vida, que nós possamos reajustar o foco, Pai. Se nós estamos vivendo a nossa vontade dentro do Teu reino, nos perdoe, Pai. Nos ajude a voltarmos a viver de acordo com a Tua vontade, a submetermos a nossa vontade à Tua e assim colocarmos Cristo no centro de todas as coisas, porque este é o lugar dele, é o lugar que ele ocupa e nós queremos nos submeter a essa verdade. Nos ajude no decorrer dessa série a ter esses conceitos acerca da pessoa e da obra de Cristo Jesus claros em nossa mente e que isso transforme a nossa vida. Eu oro também pedindo a Tua graça por aqueles que ainda não foram transportados para o Teu reino, para o reino do Teu Filho. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia desses corações, que essas pessoas possam se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus e serem transportadas para o reino de Cristo em quem eles têm a redenção. Essa é a nossa oração, pedindo assim a Tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês e logo nós estaremos juntos, assim se Deus quiser. Abraço!